parou. Quando a oração de Salomão chegou ao final, ele disse amém. Deus começou a falar. E como é bom ouvir a voz de Deus. Deus traz uma palavra ao coração daquele homem. Deus falou para Salomão, e agora Deus vai falar com cada um de nós aqui. E a palavra que Deus falou para ele foi: olha o verso 14 aí, irmãos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu aprendo algumas lições aqui nesse texto que eu quero compartilhar com vocês. Deus está nos dando 4 condições, mas também Ele está nos dando algumas recompensas. A palavra condição significa uma obrigação que se impõe. É algo que Deus impõe para cada um de nós. Recompensa é o prêmio do nosso cumprimento em relações às condições de Deus. Deus está nos dando algumas condições. Eu tenho recompensa para vocês, eu tenho um prêmio para vocês. Mas para vocês receberem a recompensa que eu tenho para vocês, vocês vão ter que realizar as condições que eu estou passando para vocês. Isso nos ensina que nós devemos primeiro obedecer, para depois receber aquilo que Deus tem reservado para nós. Então bate o nome do irmão e diga assim: irmão, primeiro você tem que obedecer, depois Deus vai te abençoar. Às vezes nós queremos a bênção, nós não queremos obedecer. Então Deus está nos dando algumas condições aqui, irmãos, e eu quero passar para vocês 4 condições para receber as bênçãos da glória de Deus. Como eu disse aqui, hoje falei pela manhã, precisamos romper com a mesmice espiritual na que nós estamos vivendo. Precisamos sentir o peso da glória de Deus, a unção de Deus sobre nós. Aquela unção que nos leva a buscar incansavelmente a presença dEle. Quando eu saí da minha casa, o meu desejo era chegar logo aqui na igreja. Eu queria logo subir para orar. Eu cheguei lá, já encontrei o Ramon ali já, e eu conversei com ele: vamos buscar Deus, Ramon, vamos orar. E como eu senti a presença de Deus, ao chegar nesse altar, descer aqui, eu senti a minha carne tremendo. O meu espírito estava alegre, porque havia a presença de Deus. Eu disse: Senhor, que coisa maravilhosa, eu quero isso mais. Então vale a pena a gente colocar em prática aquilo que Deus pede de nós, as condições que Ele está impondo sobre nós. Filhos, faça isso e vocês vão receber a recompensa. Primeira coisa que Deus está falando com a gente aqui: a necessidade de nós nos humilharmos diante dEle. O texto ensina para a gente aqui: se o meu povo, e eu estou falando com o povo de Deus, você é o povo de Deus, você é o povo que Deus separou, nós somos o povo de Deus. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Olha a importância de nós nos humilharmos diante da presença de Deus. Eu aprendo uma lição, que a decisão de nos humilharmos é pessoal. Eu decido me humilhar diante de Deus, e você precisa também decidir se humilhar diante dEle. Se humilhar é uma forma de nos lembrar que nós somos quem nós somos e de onde viemos. É você reconhecer de onde você veio, é reconhecer quem é você. Deus está chamando a nossa atenção. Se humilhar é admitir que só Deus pode mudar o nosso coração.
não somos capazes de fazê-lo com as nossas próprias forças. Só Ele pode mudar a nossa vida, só Ele pode mudar o nosso coração. Isso é humilhar, é reconhecer Deus. Só o Senhor pode mudar. Como eu disse aqui, é uma decisão pessoal, é o reconhecimento. Eu quero isso para a minha vida. A Bíblia mostra o exemplo de Saulo, que depois o nome dele é mudado para apóstolo Paulo. Aquele homem perseguia os cristãos, mas chegou um momento que ele teve um encontro com Deus, e a Bíblia fala que ele caiu em terra. Aquilo que ele não conseguiu mudar ao longo de toda a caminhada dele. Ele era um religioso, ele frequentava a sinagoga, ele conhecia toda a lei, mas o coração dele não foi transformado, não foi mudado. A religião não muda o nosso coração. E a Bíblia fala que ele se prostrou em terra, e ali ele se humilha diante do Senhor, e o Senhor fala para ele: agora você pode se levantar. E ali ele se levantou como um homem totalmente transformado. Porque se humilhar, querido, é reconhecer que só Deus pode transformar o nosso coração. Bate o nome do teu irmão e diga assim: só Deus pode transformar o teu coração. E como nós devemos nos humilhar diante de Deus. Amados, você já pode pensar: quem é você? Quem é você, querido? Quem é você? Quem somos nós? A gente não tem nem certeza se a gente vai sair daqui vivo hoje. A gente não tem nem certeza se a gente vai chegar na nossa casa. Passa pela nossa cabeça que sim, mas a gente não sabe se a gente vai amanhecer amanhã. Então nós precisamos nos humilhar e dizer: Senhor, muda meu coração, transforma a minha vida. Eu me prostro diante da tua presença. É prostrado diante do Senhor que nós vamos reconhecer que tudo que temos e tudo que somos vem de quem? Deus. É se humilhar. Deus quer isso do seu povo. É a primeira condição que Deus pede ao seu povo: povo meu, se humilhe. Reconheça que só eu posso mudar a vida de vocês. Reconheça de onde vocês vieram. Reconheça que vocês são pó. A Bíblia ensina que nós somos pó. Digo para o irmão: você é pó, querido. Você precisa reconhecer isso. Você precisa lembrar disso. Quantas pessoas vivendo uma vida soberba, orgulhosa, nós não somos nada, irmãos. Reconheça a graça de Deus. Reconheça o amor de Deus em tudo que você for fazer. Isso é se humilhar, reconhecer. Por isso que nós devemos colocar os nossos joelhos no chão e dizer: Senhor, se eu cheguei aqui, a honra é tua. Se eu terminei mais um dia de vida, a glória é tua. É reconhecer. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. Devemos ser humildes diante do Senhor. E a palavra humilde vem de humus. Humus significa terra. Terra com minhoca. Humildade, reconhecer da onde nós saímos. Da onde você veio? Do pó. É sermos humildes. É isso que Deus espera de nós. Deus está nos despertando. Seja humilde, querido. Bate o nome do teu irmão e diga assim: seja humilde. Outra coisa que Deus está falando com a gente aqui é a segunda condição. Deus fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Deus está chamando o seu povo para orar. Deus está chamando o seu povo para abrir o coração. Deus está chamando o seu povo para passar tempo com Ele. Deus está chamando o seu povo não para dizer assim: Senhor, obrigado pelo meu alimento, pelo dia, amém, eu durmo bem. Não, Deus está dizendo: eu quero que o meu povo ore, porque Deus sabe, e Ele mesmo fez isso, que a oração
mais o homem se aproximar dele. É através da oração que nós vamos nos aproximar mais de Deus. É o tempo que nós passamos com Ele que vai produzir uma intimidade com Ele. O tempo que eu passo com a minha esposa, dialogando, conversando, vai produzir intimidade. Deus está falando, vocês precisam orar mais, passar mais tempo em oração, me buscar, ter fome. A oração é a comunicação de um filho para com seu pai. Oração é a expressão do desejo de querer mais na presença de Deus. Quando você passa tempo em oração, buscando a Deus, está dizendo: Senhor, eu estou abrindo mão de tudo que esse mundo pode me oferecer para estar aqui com o Senhor. Estou abrindo mão de tudo para estar aqui ao teu ladinho, porque eu quero falar com o Senhor. Então a oração é a expressão do desejo de querer mais a presença de Deus, de desejar mais o Senhor. Você tem esse desejo no coração? O desejo de buscar Deus, de orar mais. É tempo de orar e pedir a Deus: Senhor, eu quero ter experiências extraordinárias com o Senhor. Eu quero sentir o poder do Teu Espírito Santo na minha vida. O ato de querer, desejar, orar e desejar algo de Deus. E nós precisamos buscar a Deus, não pensando na dívida que nós temos para pagar na semana, nem com as preocupações que nós temos que enfrentar essa semana. Não, orar, querido, é você abrir mão, esquecer tudo que está acontecendo, dizer assim: esse é tempo meu com Deus. Ele é buscar a presença dele. Quanto tempo você não ora? Estou falando orar. Eu não estou falando assim, um diálogo curto com Deus. Um diálogo curto com Deus. Tem pessoas que você leva tempo conversando com ela. Tem pessoas que você fala assim: ei, irmão, tudo bem, legal, bacana, como você está? Bem? Ah, Deus abençoe, tá bom. Mas pessoas que você tem intimidade, você leva o quê? Você leva tempo com ela. Você senta com ela, você conversa, você trata de vários assuntos, você tem uma afinidade. Isso é oração. É o tempo que você gasta com Deus e não um diálogo. E aí, Deus, valeu, obrigado pelo dia, amém? Não, é tempo. Nós devemos orar mais, nós devemos gastar mais tempo. Por que Deus está pedindo isso para o seu povo? Ele pede para nós nos humilharmos, e Ele pede para orar, porque Ele sabe que a oração vai aproximar você dEle. E o desejo de Deus é ter você aonde? Pertinho de você. Porque Ele deseja estar com você. Diga para o irmão: Deus deseja estar com você. Deus deseja estar com cada um de nós. Aí você olha para Jesus. Os discípulos eles chegaram até Jesus. Disseram a Jesus: Jesus, nos ensina a orar. Como que nós devemos orar? E foi assim que saiu a oração do Pai Nosso, lá em Lucas, capítulo 12. Assim saiu a oração do Pai Nosso. Por que os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, nos ensina a orar? Porque os discípulos, eles viram Jesus orando várias vezes, intimidade com o Pai. Eles desejaram isso. Nós queremos orar também. Nós queremos passar esse tempo com o Senhor. Deus está despertando a igreja para orar. O corpo pede a você para você acordar às 6 horas da manhã e ir para a academia. Mas o corpo deve pedir a você para acordar às 6 horas da manhã para você orar. Para você orar. Só que o teu corpo nunca vai te pedir isso. Mas o teu espírito deve falar assim: acorda às 6 horas e vai orar. Você está ouvindo a voz do teu corpo ou a voz do espírito? É isso que Deus quer de nós quando você troca. Não, hoje eu não vou malhar,
Hoje eu não vou caminhar. Hoje eu não vou ir para tal lugar. Hoje eu vou passar momentos com meu Deus. E vou fechar a porta do meu quarto. Eu vou desligar o meu celular. E vou ficar aqui com Ele. Eu vou buscar a presença do meu Deus. Eu vou buscar a presença do meu Pai. Porque orar é ter desejo de estar na presença de Deus. É gastar tempo com Deus. É esquecer do horário, do tempo. Que hora é isso? Eu quero Deus. Eu quero Ele. Há um tempo atrás, tinha uma canção, tem ainda, né? Falava assim: eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero o quê? Deus. Eu quero Deus. Orar. Terceira coisa que Deus está falando aqui, a terceira condição que Deus está nos mostrando aqui, irmãos. Olha aqui o verso 14. Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Aí ele fala assim: buscar a minha face. Buscar a face de Deus. Digo, irmão, desejo de Deus que você busque. E eu estava analisando buscar a face de Deus. Eu já falei vários significados. O que é buscar a face de Deus? O Espírito Santo falou: filho, é desejar ver Jesus cara a cara, como Moisés desejou. Senhor, eu quero te ver, como Davi desejou, como Paulo desejou. Buscar é desejar ver Jesus face a face, é querer estar frente a frente com Ele, sentir a presença dEle, é desejar Ele. Buscar é querer ser parecido com Ele. Buscar é querer ser parecido com Ele. Quantos de nós, na nossa adolescência, a gente tinha um ídolo, ou no futebol, ou na música, você queria andar como aquele ídolo, você queria ser parecido com ele. Tem uma turma aí que imita o cabelo de quem? De Neymar. Eu quero me parecer com o meu ídolo. Agora, buscar Deus é querer ser parecido com Ele, na postura, no caráter, nas atitudes. Isso é buscar, é desejar, é querer a imagem dEle na minha. Buscar isso, irmãos, é querer a imagem dEle em você. É viver aquilo que Ele viveu. É buscar. Buscar também é conhecê-lo de uma maneira íntima. Jesus disse: olha, vocês querem me buscar, a mim e o Pai? Então busca me conhecer primeiro. João 17 relata isso. Busque me conhecer. Como você quer buscar Deus se você não busca conhecer Ele? Você não tem prazer de ler a Bíblia? Você lê tudo que é revista, mas você não lê a Bíblia. E muitos utilizam a mesma desculpa: pastor, não entendo nada. Sabe por que você não entende? Porque você não lê com desejo de conhecer. Você lê por ler. Aí cansa. Mas quando você tem um desejo de querer conhecer, você tem fome daquilo ali. Você tem um desejo de querer conhecer mais. Irmãos, à medida que nós tomamos a decisão de conhecer mais a Deus, conhecer a Ele e buscar ter uma intimidade, isso vai contribuir muito para que nós venhamos buscar cada dia mais a presença dEle. Porque à medida que você busca conhecer Ele, mais você vai querer estar ao lado dEle. Porque conhecer a Deus é se surpreender. É dizer: meu Deus, o Senhor é assim. Eu não sabia que o Senhor era assim. Se eu soubesse que o Senhor era assim, eu já tinha me envolvido mais na tua obra, ia desejar mais a Ti. Então a gente vai sempre nos surpreender à
medida que nós vamos buscando a Deus, conhecer a Deus na sua palavra, buscando conhecer o seu caráter, nós vamos ficar impactados. Isso vai gerar o maior desejo do nosso coração de buscar. Por que muitas pessoas não têm desejo de buscar? Porque não querem conhecer. Existem muitos religiosos. Religiosos são aqueles que não conhecem Jesus. Não conhecem. Vem ao culto, canta, recebe a palavra, dá o seu dízimo, a sua oferta, dá a paz do Senhor e volta para casa. E não conhece. Como só assim? Então buscar é primeiro conhecê-lo. Como já disse aqui, à medida que eu passo com a minha esposa, a cada dia que passa, eu conheço mais e mais a Cláudia. E a Maria. Hoje eu conheço a Cláudia muito mais do que quando nós iniciamos o nosso casamento. Porque eu busquei conhecer a Cláudia dentro de uma intimidade. Então nós devemos buscar a presença de Deus. Para muitos, Jesus tem sido estranho. Eu pergunto, quem é Jesus para você, querido? Talvez não tenha sido estranho para você. Não, ele morreu por mim. É, só isso. Não, ele está pendurado numa cruz, só isso. É isso que é Jesus para você? É muito mais do que isso, querido. É muito mais do que isso. Nós devemos crescer em nossa relação com Ele, dia a dia, de glória em glória, e de intimidade em intimidade. A Bíblia ensina que Abraão caminhou com Deus, e no final Deus chamou ele, lá em Isaías 41, Deus chamou ele de meu amigo. Abraão andou com Deus, e ele conheceu a Deus, e Deus disse assim: esse é meu amigo. Eu só posso chamar uma pessoa de amigo se eu conhecê-lo. Se eu não conheço, eu não posso chamar de amigo. Amigo você tem que conhecer. Então Abraão andou com Deus, e no final se tornou o seu amigo. Então esse é o tempo de nós buscarmos a face de Deus. Bate o nome desse crente, diga: crente, esse é o tempo de você buscar a face de Deus. Deus está falando para o povo: vocês precisam me conhecer. Às vezes vocês falam: o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Vocês estão ligados à experiência deles, e é de vocês. Cada um de nós devemos buscar uma experiência com Deus. Qual é a experiência que você está tendo com Deus, querido? Qual é a experiência? Qual a experiência? Você tem buscado conhecer Ele? Deus está chamando cada um de nós para buscarmos mais a presença dEle, para conhecermos mais a Ele. Jeremias 29 relata, o texto que nós lemos aqui: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso. Isso indica o que? Fervor, paixão, é estar disponível para Ele. Quando você começou o namoro, você sempre estava disponível para a sua namorada ou para o seu namorado. Quando você conheceu, você estava sempre disponível. Ah, vamos passear hoje? Vou. Dá para você vir na minha casa? Vem. Já estou chegando. Eu levei 9 meses do meu início do namoro ao meu casamento com a Cláudia. Só um dia que eu não fui na casa dela. Só um dia. Mesmo quando eu entrasse na casa dela, eu levava na porta da casa. Eu estava disponível, porque havia uma paixão. E essa paixão se transformou, sabe, em amor. Todo início de namoro é uma paixão. Amor é uma construção que você constrói. Você constrói. Por isso, muito cuidado com as paixões. É sério. O amor enxerga muito bem. Na paixão você não enxerga os defeitos da outra pessoa.
Mas quando você começa a construir o amor, você começa a dizer: ih, a Cláudia tem um defeito. Eu não sabia que ela era assim. Porque amor faz você enxergar muito bem. Agora, a paixão, você fica cego. Então, trazendo aqui para aquilo que nós estamos ministrando, Deus está falando assim: me busque de todo o vosso coração. Deus está falando assim: ó, é paixão, é estar disponível para. Pergunta, irmão, você está disponível para Deus? Está disponível para Deus? Bate o nome do irmão e diz: está dormindo? Come. Precisamos estar disponível. Como Samuel. Samuel! Rapidamente se levantou. Oi. Ele ouviu a voz. Ele pensou que ele não tinha tanta experiência com Deus. Ele não sabia que era Deus que estava falando, mas ele ouviu. Ele foi até o sacerdote ali. O sacerdote